Eu tenho uma prática que eu tenho visto muitas vertentes falando agora, não sei se é porque eu tenho começado a buscar sobre ela, que eu tenho mostrado até para a igreja, e tenho feito em minha vida, tem feito muito sentido, tem me auxiliado muito, que é a leitura orante, que é Sim, a Lectio Divino, que tem todas essas etapas, assim, algumas dessas etapas que a gente está falando aqui, até por exemplo a questão do silêncio, que é um momento de contemplação da Lectio, que eu acho que encaixa muito bem nisso daí. E como é uma prática que ela é muito mais vista no ambiente anglicano, a gente vê um pouco os católicos, a gente vê assim, a gente vê a patrística falando sobre isso de forma geral, e a gente tem que retornar, como você falou, sobre. Hoje em dia a gente vê uma tolerância para o retorno às tradições, coisa que se perdeu na modernidade, na pós-modernidade, a gente vê justamente essa necessidade de algo mais sólido. Eu acho que isso é muito importante, da gente ver a necessidade de algo mais sólido. Eu tenho apresentado isso para a igreja e tem feito diferença muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente vai para esse último ponto, daqui a pouco a gente abre para as perguntas. A gente tem algumas aí que já tem para responder e o pessoal vai falando aí, mas aí só esse último ponto, no caso, falando sobre a Lectio aí. A gente tinha mais um, a gente pode até perpassar sobre ele rapidinho e depois a gente já vai para as perguntas, mas aí pode falar. então, fica aqui uma indicação, né? Nesse tempo aqui que a gente tem, a gente vai falar um pouco, mas fica uma indicação. Tem um livro que é do pastor Peter Scazzero, é um pastor americano, e o título do livro é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E uma das coisas que esse pastor percebeu, ele não é de igreja anglicana, nada disso, de uma igreja de uma linha diferente, mas ele percebeu justamente essa necessidade dessas práticas espirituais, como a solitude, o silêncio, né, o ofício, enfim, orações organizadas que tem a ver com a Lexio Divina. Ele percebeu essa necessidade que as pessoas têm. Então, fica essa indicação para quem quiser se aprofundar um pouquinho nesse tipo de espiritualidade. É um livro bem tranquilo, bem bacana de compreender. Mas a Lexio Divina, ela é essa leitura orante, né? É a leitura orante da Bíblia. Então, muitas vezes nós fazemos um tipo de leitura bíblica que é um tipo positivo, claro, mas é a leitura bíblica para o conhecimento, né? Eu estou lendo a Isso. Bíblia para ter um conhecimento. É correto fazer isso, é necessário. E Mas a segue Bíblia. planejamentos, né? Planejamento anual, de ler a Bíblia uma vez por ano, essas coisas. Né? Isso. As pessoas fazem, né? Leitura em um ano, leitura em 6 meses, Isso. leitura em 2 anos, enfim. Existem é, várias formas de leitura que as pessoas fazem para primeiro, para conhecer toda a Bíblia, para ter um conhecimento. E essa leitura edifica as pessoas? Edifica, com certeza. A gente, nesse tipo de leitura, várias vezes a gente pode dizer que na palavra de Deus a gente percebe muitas coisas que vão edificar a nossa vida. Mas a Bíblia de uma maneira diferente, que é justamente essa que a gente está apresentando aqui. Não apenas a leitura para o estudo, mas a leitura é um tipo de leitura que a gente pode chamar, é uma leitura devocional ou uma leitura devota da Bíblia. Então, como é que a gente faz a Lexio Divina? Explicando aqui bem por cima, ela tem 4 passos principais. Então, o primeiro passo é ler a Bíblia, né? A gente, isso, claro, lendo a Bíblia no espírito de oração e como a gente faz, a gente sempre ora antes de ler a Bíblia, então é importante, mas o primeiro passo da Lexio Divina em si é a leitura, né? Então a gente lê o texto bíblico, uma perícope, geralmente um texto dos evangelhos, mas pode ser, na realidade, qualquer perícope da Bíblia. Quando a gente fala perícope, é uma história, é uma pequena história da Bíblia, vamos Isso, uma colocar assim, passagem, um né? texto com uma passagem, né? Então a gente lê ali Isso. uma passagem da Bíblia, esse é o começo, né? Nessa leitura, a gente já está lendo com o espírito de devoção, o espírito de adoração. Então, a gente já está lendo ali não apenas para ter um conhecimento a mais, mas a gente está lendo ali para conhecer mais Jesus, para estar mais perto de Deus. Então, essa é a intenção da Lexia Divina. É a leitura para ouvir a palavra de Deus ali. Eu quero que Deus fale comigo na palavra dele. Então, essa é a primeira intenção. A partir disso, a partir dessa leitura, nós temos um segundo momento que é a meditação, é meditar no texto. Não é meditar nos problemas teológicos do texto, digamos assim, mas é meditar naquilo que é a mensagem do texto, a relevância do texto para nós. Uma coisa nesse momento, por exemplo, que acontece na meditação é quando a gente confronta a nossa vida com o texto. Quando a gente confronta a nossa vida com a palavra de Deus, quando a gente vê como o texto é relevante para a nossa situação
que nós vivemos, né? Aquilo que o texto nos desafia, aquilo que o texto nos mostra, a grandeza de Deus no texto. Então, uma coisa que é particularmente importante na meditação da palavra de Deus é a gente perceber que lado de Deus é mostrado, que atributo de Deus é mostrado no texto bíblico. Né? É o juízo, é a misericórdia, que tipo de ação de Deus que está realizando ali naquele texto bíblico. Então, esse lado nos ajuda a ir para essa contemplação. Né? Mas, em primeiro momento aqui, a gente ainda não chegou na contemplação, a gente está na meditação. Depois da meditação, a gente ora. E a oração, ela, digamos assim, nesse momento onde a gente refletiu sobre o texto, a gente ora a partir daquilo que a gente refletiu. Aquilo que Deus falou na palavra, a gente ora através daquilo ali. A gente percebe, por exemplo, quando lê um texto bíblico, poxa, existe uma área da minha vida que está insuficiente e que a palavra de Deus está me mostrando aqui. Então a gente ora a partir daquilo ali. A gente pede que o Senhor fortaleça a nossa vida naquela área. Né? Então, essa oração, sempre nesse espírito de adoração. E aí, quando caminha todo esse processo, tem a quarta parte que é a que a gente chama de contemplação. Contemplação tem a ver com aquilo que em Efésios chama o olho do nosso coração. Né? No capítulo de Efésios, essa expressão, o olho do nosso coração. Quando Deus ele já tem iluminado a nossa vida para nós entendermos, nós já estamos, digamos assim, com o coração quebrantado, com o coração contrito, quando nós já entendemos, nós já oramos, nós já buscamos, e aí a gente adora a Deus. Então, nesse ponto, a contemplação pode ser chamada de adoração, tem tudo a ver com adoração. Mas é a adoração dirigida a Deus, né? Nós estamos adorando ali, vendo quem Deus é, vendo aquilo que a palavra dele nos falou. Então, a contemplação, ela é, digamos assim, o objetivo. Esse quarto ponto é o objetivo da Lectio Divina. É terminar na adoração, é terminar conhecendo a grandeza de Deus. Então, nesse ponto, é muito diferente da gente ler a Bíblia para fazer um estudo bíblico, para fazer uma pregação, para fazer qualquer outra coisa, que são coisas importantes. Mas eu acho que a prática da Lectio Divina, quando ela é estimulada na igreja, ela fortalece muito a vida das pessoas. Então, eu gostaria de incentivar, inclusive. Isso, é uma prática espiritual nesse sentido. Ela não é só uma prática para aquisição de conhecimento, é para crescimento espiritual. Eu tenho visto isso de forma muito clara quando faço esse momento. Eu queria falar sobre um ponto que você citou, mas ele deu uma escapada na mente aqui agora, sobre a questão dessa espiritualidade, desse crescimento. Não vai retornar, se retornar eu falo sobre ele, mas assim, lembrei. A gente vê muito na espiritualidade, que é uma herança da modernidade, eu acho que na pós-modernidade a gente tem modificado isso um pouco, que é aquela ideia da espontaneidade na adoração. Sim. Que é assim, eu tenho que sempre ser espontâneo, é algo sempre muito individual, é sempre uma adoração, sempre com muito ponto de exclamação, sabe? Parece, aí eu costumo até falar para a igreja, imagina você ler um texto inteiro só com ponto de exclamação. O tempo todo com ponto de exclamação. Quando a exclamação é necessária, ela não faz mais sentido. Então, assim, as pessoas buscam uma espiritualidade muito estática e desvalorizam essa espiritualidade proposital. Essa adoração proposital. Eu tenho o propósito de adorar a Deus. Esse momento que você fala na última parte é proposital. A gente separa o momento para adorar a Deus. Não é aquilo espontâneo. Eu senti algo no meu coração e adorei. É claro que a gente sente no coração porque a gente está fazendo uma leitura devocional, uma leitura de devoção. Mas quando a gente termina ela, a gente faz uma adoração proposital. Eu quero adorar. Eu acho que a gente desvalorizou muito no decorrer do tempo, Jordano. A gente vê isso no evangelicalismo de forma geral, essa adoração sistemática, sabe? Repudia-se a sistematização e hipervaloriza a espontaneidade. Só que a espontaneidade ela é perigosa em muitos momentos, porque se eu não sentir, eu não faço. E aí a gente desvaloriza a rotina, a gente desvaloriza práticas litúrgicas, porque é sempre o indivíduo, é sempre o espontâneo. Eu acho que isso é mais prejudicial do que de crescimento. Por isso que eu acho que nesse ponto a gente acaba crescendo nesse período, que é entendendo essa valorização da regra, da orientação, da disciplina. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala, eu vou usar a palavra que você usou, regra,
Quando a gente usa uma regra, né, um procedimento, o que a gente quer fazer não é engessar. O que a gente quer fazer não é tirar a Dá um liberdade. roteiro, né? É um roteiro. O que a gente quer... Porque, assim, o nosso coração tem muito caos nele. O nosso coração tem muita coisa precisando se organizar. E quando a gente segue certas regras, certos padrões, isso nos ajuda como pessoa. Então, quando, por exemplo, a gente segue a escada da Lexio Divina, né, esses 4 passos, o que a gente quer fazer ali não é negar a necessidade do sentimento, mas pelo contrário, a gente quer preparar o nosso sentimento para chegar no ponto certo, né? Uma coisa nessa ênfase que algumas pessoas dão na espontaneidade é que a adoração parece que é puramente emocional. A adoração se torna uma coisa puramente do sentimento de adoração. Eu tenho um sentimento ou não tenho um sentimento de adoração. E a adoração não é só isso, né? A adoração tem a ver Paulo mesmo fala sobre isso, né? com Sobre isso. a ideia da adoração, do culto racional, né? Ou seja, é algo que a gente decide, a gente tem procedimento, tem, né, usando uma expressão que o próprio Paulo usa lá em 1 Coríntios 14, existe uma ordem e decência, né? Existe uma sequência, existe uma lógica por trás daquilo. E essa lógica, o papel dessa lógica não é eliminar a ação do Espírito Santo, o papel dessa lógica não é eliminar a voluntariedade. Na Bíblia existem textos onde se dá importância a fazer as coisas voluntariamente, a querer fazer aquilo. Mas a gente não pode fazer com que esse querer fazer, essa voluntariedade ou essa espontaneidade se torne justamente uma coisa que faz a nossa vida espiritual naufragar. Então, a importância da disciplina espiritual está aí. Eu faço as coisas percebendo a necessidade e percebendo o fruto que essas coisas têm. E não apenas porque no momento eu senti o desejo ou não senti. Muitas pessoas começam a uma vida espiritual bem, orando bastante tempo e tudo, mas com o passar dos dias naufragam nessa vida espiritual, justamente porque estão se baseando na espontaneidade. E a gente não deve se basear no sentimento. O sentimento, na nossa vida humana, na nossa vida, né, interior, vamos colocar assim, o sentimento é a parte mais frágil. Porque o sentimento muda o tempo todo. A emoção muda o tempo todo. Mas a decisão, deve existir em nós uma decisão, um compromisso, vou usar essa palavra, um compromisso de fé com aquilo que Deus nos chama a fazer, que é ter uma vida espiritual. Então, a gente ganha muito quando a gente percebe que a gente não precisa ser escravo da espontaneidade. Eu até fiz uma brincadeira há uns dias atrás. Uma pessoa me perguntou o que é que deve fazer para ter... O que é que a igreja evangélica precisa mais? E aí as pessoas dão todo tipo de resposta para essa pergunta. E eu fiz uma brincadeira lá. Eu disse, olha, a gente precisa orar mais. Principalmente orações que sejam religiosas, sem espontaneidade. E aí, claro, isso foi uma brincadeira. Né? Isso foi uma brincadeira que eu fiz. Mas é uma provocação também, para a gente entender que a gente não deve orar apenas no momento em que a gente quer ou praticar aquilo, mas orar porque precisa. Então, eu preciso perceber, eu preciso de Deus. Então, eu vou orar, né? Se eu preciso, se eu percebo essa necessidade, eu vou orar.